Você consideraria alguém de 30 anos um adolescente? De acordo com um novo estudo, nossa ideia de vida adulta talvez esteja desatualizada, pelo menos do ponto de vista cerebral. Cientistas da Universidade de Cambridge mostraram que o corpo e o cérebro continuam passando por mudanças típicas da adolescência até os 30 e poucos anos. E apesar de, pela lei, você ser considerado um adulto a partir dos 18 anos, suas conexões neurais talvez contem uma história diferente. A pesquisa aponta que o nosso cérebro ainda continua em construção depois disso, reorganizando conexões, amadurecendo áreas ligadas à tomada de decisão, controle emocional e impulsividade. E esse estudo agrupou, então, uma amostra significativa, foram mais de 4.000 pessoas agrupadas e conseguiu fazer ali todo um mapeamento de como é que, ao longo do ciclo vital, essas conexões entre áreas diferentes do cérebro estão acontecendo. E aí tirou algumas conclusões a partir disso, algumas coisas a gente já tem visto. O cérebro ele tem um processo de maturação ao longo do ciclo vital, ele tem alguns momentos diferentes, mas essa técnica específica, né, que investiga a ligação entre as áreas do cérebro, os tractos, essas conexões entre as áreas, revelou aí que tem alguns pontos de virada, né, que são marcantes, pelo menos do ponto de vista dessa organização da estrutura do cérebro. Esse avanço permitiu enxergar algo que antes era praticamente invisível, o tempo que o cérebro leva para se integrar totalmente, ou seja, para funcionar como um sistema coordenado e eficiente. E, segundo o estudo, isso só acontece aos 30 e poucos anos. O que esse estudo mostrou é que, do 0 aos 9 anos, o cérebro trabalha bastante com um aumento dessa conexão local que vai especializando determinadas áreas, ainda com pouca integração. Dos 9 aos 32 anos, aí tem uma mudança dessa organização topográfica, com um aumento muito importante da integração cerebral, que estaria relacionado nessa fase com talvez uma performance cerebral maior, o cérebro seria mais eficiente. Biologicamente, então, seus 20 e poucos e até seus 31, 32 são uma continuação da adolescência no sentido de maturação estrutural do cérebro. Depois acontece uma outra mudança, diminui um pouco essa integração entre os cérebros, estaria relacionado mais a um comportamento de maturidade, com mais estabilização. É uma fase relacionada a uma eficiência que vai diminuindo ao longo do tempo, então dos 30 aos 60, 32, 66 anos, né, a gente vai perdendo um pouco de capacidade de memória, a velocidade do processamento cerebral vai diminuindo também ao longo do tempo. Depois dos 32, o cérebro atinge seu auge e começa uma fase mais estável antes da queda natural ligada ao envelhecimento. Segundo o psiquiatra, o estudo é importante, mas não se trata de um mapa definitivo do cérebro humano. O estudo tem algumas limitações, né? Uma delas é que esse estudo não foi feito com a mesma pessoa nas suas diferentes fases de vida. Então, alguns indivíduos eram crianças, outros eram adolescentes, outros eram adultos e outros eram idosos. A gente não está vendo o mesmo cérebro fazer toda essa modificação, a gente está vendo cérebros diferentes que se comportam mais ou menos parecidos em determinadas faixas etárias, né, com pessoas diferentes, mas esse estudo longitudinal ele vai trazer respostas melhores, né, mais fidedignas. E esses achados não significam necessariamente que uma pessoa de 30 anos se comporte como um adolescente, nem que essas mudanças cerebrais se traduzam diretamente para a vida prática. O que chama atenção também é que não tem nenhuma correlação com o que a gente observa na clínica, né? O que esse estudo mostra é que tem 4 estágios de desenvolvimento, né? Um que vai dos 0 aos 9, outro dos 9 aos 30 e poucos, depois outro dos 30 até os 60 e depois 60 até os 80. Pra gente isso não quer dizer muita coisa e gera uma certa confusão porque eles chamam o segundo estágio de adolescência. Isso porque a adolescência, segundo o especialista, é um conceito que muda com o tempo e varia de cultura para cultura. Eu acho importante a gente pensar que o nosso conceito de adolescência é principalmente cultural, que é, inclusive, um adolescente hoje, antigamente não era, né? E isso muda rapidamente. Por outro lado, os autores do estudo defendem que entender essa fase como um período de transição e não como uma vida adulta totalmente formada pode sim influenciar no dia a dia. Desde como escolas apoiam alunos que entram na universidade, a como empresas recebem profissionais no início de carreira e até políticas públicas para jovens adultos. As políticas públicas ainda estão muito distantes da ciência. Não só esse estudo, mas outros tantos que vêm mostrando como o cérebro matura e como é que isso se relaciona a componentes comportamentais. Por exemplo, o controle inibitório, o controle dos impulsos, o
impulsividade, eles podem trazer informações importantes para a gente desenvolver não só políticas públicas, né, mas até para discutir questões relacionadas à maioridade penal, questões que envolvem as nossas leis. Acho que esse estudo é mais um elemento, né, para a gente voltar a discutir a questão do ciclo vital e como é que a gente pode considerar as contribuições das ciências para essas determinações que são muitas vezes arbitrárias.